Rose, o deputado estadual Belarmino Lins, do PP, acusou a SEDUC de prejudicar emendas destinadas à área da educação. Essa afirmação aconteceu ontem, durante o discurso na Assembleia Legislativa. Temos um trecho dessa fala dele, vamos acompanhar. A Secretaria de Educação, a SEDUC, por 2 anos consecutivos, no ano passado, 2019, e no ano de 2020, ou protelação ou dificuldade direcionada, ou morosidade no exame e na orientação, ou excesso de exigências que não são praticadas para as demais secretarias, tem tolhido o alcance das minhas emendas na área da educação para os municípios amazonenses. Isso foi apenas um trecho, né? Porque em outro, o deputado diz que no ano passado destinou emenda de sua autoria de R$980 mil para que a SEDUC comprasse mais de 1.000 computadores para serem distribuídos em municípios com o objetivo de instalar laboratórios de informática nas escolas municipais e possibilitar a formação de mão de obra especializada na área de computação. O parlamentar chegou a falar que houve um superfaturamento por parte da SEDUC. A gente também tem esse áudio dele, vamos acompanhar. Era no sentido de que fosse adquirido computadores na faixa de 2.000 a 2.500 e a licitação obtida na Cefaz, no meu entendimento, superfaturado, da ordem de 5.980 para cada computador, que não seria viável para a formação de laboratório de informática para a escola de informática nos municípios. Insisti de que não havia viabilidade financeira econômica para a aquisição desses computadores para os fins destinados pelas minhas emendas. Fizeram um outro procedimento licitatório. Foi para R$6.200 um computador. De igual forma, mandei suspender, porque nesse preço, com esse tipo de computador, não seria utilizável, aplicável para o nosso projeto. Tá aí, Rose, apenas uns trechos polêmicos aí do Belarmino Lins, que até onde eu sei é base do governo, né, Rose? Como é que repercutiu isso? E é o Belarmino Lins, né? Assim, a minha avó diria, minha filha são um sinal dos tempos. Ela sempre repetia quando uma coisa muito diferente saía aí saía do curso, né, da história. Eu achei interessante você colocar o discurso do deputado Belarmino Lins, porque de fato não é qualquer dia que a gente vê a postura do deputado Belarmino Lins contundente de crítica ao governo. Ele próprio, aí sempre de forma irônica, sempre irreverente até, assumiu a sua postura política, que ele disse que não sabia ser oposição, é sempre situação e sempre nessa condição, né? Alguém, inclusive, que fazia muitas ironias, né, com algumas coisas que eram colocadas pela oposição, de divergências e tudo mais. Bom, a informação está clara, né? O deputado Belarmino Lins, que é um dos mais experientes e mais atuantes, né, na situação de governos que já trocaram aí de comando aí no estado do Amazonas, ele reclama da aplicação das emendas impositivas, né? A gente sabe, isso acontece desde 2014, desde o governo Mello. Na verdade, existe essa possibilidade desde o governo Mello, passou a ser aplicada, eu acho que esse ano, as emendas impositivas. Cada um dos deputados tem direito a fazer ali uma indicação no orçamento, na aplicação do orçamento do Estado, por lei estadual. Isso foi aprovado em 2014. Eu acho que é algo em torno de R$7 milhões. Bom, os parlamentares de oposição já reclamavam há bastante tempo que as emendas dele não tinham aplicação, não estavam sendo aplicadas. O deputado Serafim Corrêa, por exemplo, já brincou aí que é dele desse ano, 50 mil de 7 milhões, só 50 mil foi aplicado. Ele acha que quem conseguiu destravar 50 mil na burocracia do governo deve ter levado muito ralho. Ele sempre comenta isso brincando aí. Eu vejo no stories do deputado delegado Pérez, que também é um deputado ali que tem uma linha independente do governo, ele fazendo fiscalizações de aplicação também de emendas impositivas. Mas o que eu consegui apurar é que também não chega perto do que foi aplicado pelo governo dos deputados que são mais chegados ali no Palácio da Compensa, né? Os deputados que estão mais alinhados ali na base. O dado que você coloca é que até onde a gente sabia, né, o Belarmino Lins também faz parte da base do governo.
ele também faz parte do grupo de deputados que votou a favor do governo, inclusive impedindo o impeachment, né, impedindo a evolução aí do impeachment, impedindo novas CPIs em relação ao governo. E agora diz que está sendo muito prejudicado, né? Eu já ouvi falar de bastidores que entre os parlamentares, ele e outros recebem reclamações e pressões de suas bases no interior relativo a algumas promessas que eles fizeram, né, da aplicação desses recursos. Esses recursos não chegaram nos municípios. Então, ele está chutando o pau da barraca aí. E a indicação de bastidores é que a coisa pode ficar mais grave. Por quê? Porque a CPI da educação, que é uma bomba relógio, uma panela de pressão que está guardada ali num dos armários da Assembleia Legislativa, precisa de apenas uma assinatura para ser implementada, para ser implantada ali na Assembleia Legislativa. A gente viu o estrago que foi feito no governo com a CPI da saúde, quando a investigação de fato ocorreu, né, nesse âmbito aí do Poder Legislativo. Então, algumas pessoas levantam a hipótese que o Belarmino Lins pode virar aí, com essa insatisfação toda dele, a última assinatura da CPI da educação. Não sei se essa é a intenção do discurso do deputado, né, sinalizar dessa maneira, mas isso é o que está posto de bastidores. E Rose, falando sobre as eleições municipais, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas favoreceu a liberdade de expressão nesse período de campanha? Bom, não exatamente numa sentença isolada, muito pelo contrário, a imagem do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, em função de atuações em decisões individuais, decisões monocráticas de juízes de primeiro grau, também o presidente do TRE do Amazonas e uma outra decisão de uma outra desembargadora eleitoral dão sentido contrário, né, de que o TRE, na verdade, impôs censura, né, impôs censura até o The Intercept. Porém, ontem, numa decisão colegiada, né, de todos os membros da Justiça Eleitoral, houve a análise de um mandado de segurança em que essa questão da liberdade de expressão estava mais uma vez em discussão. Era em relação a um recurso do candidato Amazonino Mendes a respeito de uma decisão em primeiro grau do juiz da propaganda Alexandre Novaes, em que ele havia proibido o Amazonino Mendes de veicular aquele trecho do embate entre o Davi Almeida e o Ricardo Nicolau, no primeiro turno, lá no debate na TV Norte, em que um acusava o outro de corrupção, de saber detalhes do que eles tinham feito quando eram aliados. Aquilo havia viralizado e, em dado momento, na última semana, o Amazonino Mendes passou a usar esse trecho e continuou usando no segundo turno. Davi Almeida pediu que aquilo fosse suspenso, o doutor Alexandre Novaes atendeu ao pedido do Davi Almeida. Quando esse recurso foi analisado ontem por todos os desembargadores eleitorais, tendo como relator o juiz federal Márcio André Cavalcante, eles entenderam de forma unânime que a decisão em primeiro grau e a conduta do Davi Almeida era contrária à liberdade de expressão, né? Ela também tinha ali uma imposição de censura prévia, que é uma outra questão que não é permitida pela Constituição Federal do Brasil, né? Existe aí uma garantia de liberdade de expressão e de imprensa. Essa decisão, ela impunha censura prévia, ela impedia a liberdade de expressão pelo entendimento geral da Corte, e eles entendem que os políticos, né, no exercício da campanha e no exercício político, eles têm liberdade de fazer críticas, né? A crítica não pode estar associada ao abuso desse direito, né? Ou seja, trazer informações que não são verídicas, né? Fazer ataques que não são permitidos pela legislação do país. Mas aquela exposição era uma exposição de fatos, né? Porque aconteceu durante um debate ao vivo, numa TV aqui do estado do Amazonas. Portanto, eles compreenderam que isso estava dentro do âmbito da liberdade de expressão. Houve ainda mais uma compreensão em relação a essa decisão, que o juiz de primeiro grau aplicou um entendimento que já está superado, um entendimento que era de 2014, que foi superado na eleição de 2018, relativo à interpretação para que serve a propaganda eleitoral. Então, essa foi uma decisão bem fulminante em relação à compreensão do juiz de primeiro grau, favorecendo a liberdade de expressão durante aí a campanha, e eu acho que, pelo que eu percebi durante a sessão e pelo que eu percebi também de repercussão nesse meio jurídico,
houve um grande elogio e destaque para a atuação do advogado Amazonino Mendes, doutor Yuri Dantas Barroso, na sustentação oral dele, e também a atuação não só nesse julgamento, mas em outros julgamentos também, que estão balizando, acho que o que pode salvar da imagem, né, da conduta do judiciário em relação a essas questões que são muito caras à democracia, muito caras ao equilíbrio, né, eleitoral em relação à liberdade de expressão, em direção ao direito de resposta, ao abuso, né, praticado em relação a fake news, do doutor Márcio Cavalcante, que é um juiz federal, como a gente já falou aqui, alguém que é muito popular aí entre os concurseiros, que tem aí já um reconhecimento, né, na área dele, em função dos seus conhecimentos jurídicos. 8h46, ainda sobre a questão das eleições municipais, Rose. O convidado de hoje, vamos ter uma edição extra aí do Exclusiva no programa Alta Frequência, que vai entrevistar o candidato a prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, a partir de 4 da tarde. O ouvinte pode acompanhar tanto aqui pela frequência 93.7 e também na nossa live no Facebook. Rose, muito obrigado pelas informações, um ótimo dia para você. Bom dia. Antes da gente finalizar aqui, só para trazer uma resposta sobre o assunto do deputado Belarmino Lins, que acusa a SEDUC de prejudicar e também falou sobre a questão de superfaturamento. A gente pediu nota da SEDUC e até o momento não recebemos uma posição.